18. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à Casa do Francisco de Assis, Centro Espiritual de uma Nova Era. Hoje, 3 de outubro, comemoramos o aniversário, nascimento do nosso querido codificador Allan Kardec, nascido a 3 de outubro de 1804. Agora, eu não sou boa de matemática, eu não consigo fazer a conta assim, mas hoje, 3 de outubro de 1804, nasceu o nosso querido codificador Allan Kardec. Então, durante todo o mês de outubro, as palestras das casas espíritas estarão voltadas para o mês de Kardec. Então, vamos lá. Para começar, vamos fazer a nossa leitura, a nossa página de leitura do livro Pão Nosso, a mensagem de número 148, intitulada Ceifeiros, onde Emmanuel vai discorrer sobre uma fala de Mateus, está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 37, que diz: Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E Emmanuel vai discorrer falando: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanhos sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súbitos, em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a porcentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda um trigo beneficiário ou um pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem moderados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial para, em seguida, apresentarmos o palestrante da noite de hoje. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Cristo, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu santo nome, dentro dessa casa de luz, dessa casa de amor. Ó Jesus, purifica os nossos sentimentos, aumenta a nossa fé, nos une no teu amor e na caridade, Senhor Jesus. Abençoa cada um dos que estamos aqui presentes nessa casa. Abençoe o nosso palestrante da noite de hoje, o envolva em paz e harmonia, assim como a todos nós. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalho e desse banquete espiritual. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, estamos, esse ano, na 42ª Jornada Espírita Allan Kardec,
Viagem Espírita, de 1862, e a Caravana da Fraternidade, esse tema. E hoje o tema da palestra é a importância da unificação no movimento espírita, com o nosso querido Anderson Fernandes. Boa noite, meus irmãos. Esse tema é um tema precioso, é um tema muito importante. Nem achamos que estamos à altura do mesmo, mas serviço dado, serviço cumprido. Mas soldado tem que cumprir as ordens. Então, vamos lá. Unificação no movimento espírita. Por favor, próximo slide. A gente espera. Faz parte. E isso tem a ver com unificação, tá? Já vamos dizendo que a paciência de vocês esperarem até agora tem tudo a ver com o tema, tá? É um teste. O guia, Allan Kardec. Nós precisamos entender que Kardec é um pensador. E isso é muito importante. Aqueles que puderam ver o 14º Selo, ele sempre que tem um filme espírita ou de terror espírita, as meninas se unem, né, 14º Selo. E nós vimos, há algum tempo atrás, o filme sobre Allan Kardec, aqui no Madureira Shopping. E nós vimos lá a vida de Kardec, com detalhes que normalmente a gente não conhece. E a gente vê que ele era um professor, um educador, e sempre teve ideias ligadas ao progresso dos seres humanos, da melhoria da humanidade. Então, nosso guia em estudo da doutrina espírita precisa sempre ser Kardec. Isso vai nos ajudar em que sentido? Ao nos unirmos, os diversos espíritos, nós vamos perceber que não é possível pensarmos igual. Isso não é possível. Mas nós podemos centrar o nosso pensamento meditando, refletindo, estudando e trabalhando unidos com o pensamento de Kardec. Por favor. Contexto espírita. A doutrina espírita ela é diferente, por exemplo, da Igreja Católica, ou da Sociedade Teosófica, ou da Ordem Rosa Cruz. Por quê? Porque ela não é uma instituição total. Em que sentido? No sentido de que, na Igreja Católica, se você abre uma igreja, você não abre ela por si só. É a instituição que está abrindo. Você está indo lá em nome de uma instituição. Na morte é a mesma coisa. Você está abrindo aquela loja em nome da instituição. Então, a estrutura, o financiamento, quem paga? Que é a instituição. É lógico que a igreja tem que ter a sua estrutura, mas ela não deixa de existir porque ela tem quem subsista. No caso da Igreja Católica, o padre é remunerado, ele tem um salário. Quem é que paga ele? A instituição. Então, há uma liderança que de cima manda. Na doutrina espírita, isso não acontece. Isso é importante a gente entender. O centro espírita, ele é fundado por pessoas incendiadas por amor e ideal espírita. No caso do Arautos e de boa parte das casas espíritas, a partir de um culto do Evangelho no lar. As pessoas começam a dar passe, as pessoas começam a ir na casa do seu fulano, da dona fulana, e a partir daí eles resolvem fundar uma casa espírita.
e se mantém. Então, cada casa espírita, para sobreviver, ela não tem recurso de uma federação, de uma coordenação maior. Ela é independente nesse sentido. Se ela não se manter, o que acontece? Se não tiver sócio para pagar água, luz, ela fecha. Não há salário. Ninguém da direção da casa espírita ganha R$1 sequer, nada. Todo o trabalho que é feito pela direção é voluntário. A atividade fim dela é a divulgação da doutrina. Isso é importante, às vezes as pessoas não sabem. Não há no trabalhador atividade remunerada. Se você é médium, se você é diretor da casa espírita, você paga como sócio, mas não recebe. A atividade fim da casa não é isso. O quadro de sócios paga a água, a luz, que negócio novo ali que a gente está vendo ali, está subindo, limpar, o data show, é isso. Cada casa espírita precisa sobreviver. Esse contexto, sobrevivência da casa espírita, vai nos colocar a seguinte questão, desde a época de Kardec, que é o seguinte: as instituições vão ter pessoas que vão pensar diferente. Então, desde a época de Kardec, você vai ter os núcleos espíritas e pessoas pensando diferente. A viagem espírita de 1862 é a viagem que Kardec realiza para encontrar com espíritas de vários lugares. É Kardec viajando e encontrando trabalhadores espíritas e Kardec conversando, falando sobre a importância dessa união, que tem que ser em termos de quê? Do que converge o conhecimento espiritual fornecido pelos espíritos a Allan Kardec, na sua extensa obra. O conhecimento que Kardec construiu com os livros, o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, a Revista Espírita, o Céu e o Inferno, o Principiante Espírita. Kardec vai colocar várias obras, que não são 5 obras só. 5 obras, alguém colocou isso em algum momento aqui no Brasil e criou esse termo. Mas, na verdade, Kardec, inclusive, vai dar muita ênfase ao estudo da Revista Espírita. Então, a partir do momento que você conhece as obras de Kardec, que ele forneceu, a gente tem um ponto em comum de convergência para se unir e trabalhar na divulgação desse conhecimento, ainda que nos detalhes sempre terá percepções diferenciadas. Isso é inevitável. Por que é inevitável? Porque somos seres humanos. E com o conhecimento da reencarnação, a gente começa a entender um detalhe fundamental que a gente estuda na história: as interações culturais. Ao estudar a história, a gente aprendeu que os povos, eles sempre sofrem contaminação cultural. Não existe um povo puro, sem contato cultural com outro povo. É por isso que hoje nós temos a escrita. Os povos que criaram a escrita entraram em contato com outros povos que adquiriram essa expertise e isso foi se espalhando. Se os povos vivessem isolados, só os fenícios teriam o alfabeto. Os egípcios continuariam escrevendo apenas
com seus hieróglifos. Mas não. Os fenícios inventaram o alfabeto e isso facilitou a escrita. E todos os gregos pegaram os fenícios e adaptaram. Os romanos idem. E hoje nós temos o alfabeto espanhol. É uma questão de contato. Nós vivemos num país extremamente quente, uma cidade extremamente quente, não hoje. E nós, eu, por exemplo, na escola que eu estava ainda há pouco, todo mundo estava usando o quê nas pernas? Jeans. Jeans é para um local tropical? Vamos lá. Antigamente, acharam uma foto do Centro Espírita antigo, todo mundo com calças de linho. O linho é natural, respira, né? Hoje a gente quase não usa. Eu nem sei se eu tenho calça de linho. Eu tenho calça de linho? Não, né? Eu acho que não tem mais não, né? Aqui tinha já... Só tem camisa, né? Tá vendo? Eu nem tenho calça de linho. A que eu tinha já foi. Já. A gente cresceu, né? A gente vai crescendo, não é isso? Com a idade a gente cresce. Por lá. E a nossa não cabe mais. Por que a gente usa jeans? Interações culturais. Isso é fundamental para a gente entender que, além das interações culturais que acontecem entre os povos, há a interação de cada espírito com as suas diversas encarnações, que vão trazer personalidades, gostos, motivações diferentes. Aquilo que me motiva pode não ser o que motiva o Érico. Então, no Brasil, o movimento espírita, logo no século XIX, se dividiu. Uma ala dos conhecedores da doutrina queriam apenas como filosófica experimental. Outra ala queria ela como religião. Então, essa divergência se abriu completamente. Criaram-se núcleos espíritas que se odiavam fraternalmente, assim. Eu, meu irmãozinho, mas a pessoa está ali, não é espírita mesmo, isso não presta, isso não é nada, isso não é cardeia. E aí, já desde o século XIX, guerra de divergência. Alguns grupos entendiam que as obras de Rustem eram tão valiosas quanto as obras de Kardec e colocaram isso em seus estatutos. Isso criou uma divergência, né? E um grupo tentava se colocar acima do outro, dizendo: nós temos a verdade, nós temos a pureza, nós temos... Gente, é importante que a gente entenda o porquê da importância da unificação, mas como ela se dá. Enquanto esses grupos tentavam um engolir o outro, criando federativas, mais federativas, nacionais, regionais, em São Paulo tinham 4 federativas. 4 federativas. Uma tentando dizer que ela que representava o movimento espírita de São Paulo. Quando é que isso acabou? Quando as pessoas sentaram e viram que opinião sobre a cor dos olhos de Jesus, cada um teria a sua. Nós temos que nos unir pelo quê? Se você pensa que Jesus tem olho azul e parece mais um germânico, e o outro pensa: não, os hebreus eram semitas, e os semitas tinham essa característica assim assado. Vejam bem, gente, vai ter essa opinião. Você tem direito a pensar que Jesus era quase negro, com cabelo crespo. O outro pode pensar que Jesus tinha cavanhaque, era negro e careca e usava óculos.
o outro que Jesus tinha o cabelo louro, o outro que Jesus era assim. Percebam bem, as divergências, elas vão ocorrer. Se a gente for buscar, não, eu tenho a verdade, porque eu, porque Kardec no item todas as razões. O que se percebeu ao longo das décadas? Não consegue identificação no sentido de um consumir o outro, um se impor ao outro. Por que não consegue? Porque as casas espíritas são dependentes. Ah, você não quer não? Ok, fica aí, eu fico aqui. E acabou. É assim. É a realidade. Quem conhece o movimento espírita sabe. Para que você seduza a casa espírita para estar junto, você tem que respeitar a casa. A gente frequentou nos anos 80 e 90 os movimentos de unificação. E a gente cansou de ver dirigentes de CRE, era CRE, tentando impor isso e isso, aquilo. O que a casa espírita fazia? Aqui no nosso 14. Ah, ok, tchau. Não paga as contas. Paga água, a luz, o telefone? Paga aquele livro? Não. Não, porque você não leu o item tal. Não consegue. E Kardec já falava sobre isso. Olha que coisa interessante. Porque na guerra de egos, gente, todo mundo tem razão. O problema é que a doutrina espírita ela é muito maior do que a nossa opinião. Ela é algo divino e maravilhoso. Caetano Veloso. Houve uma divergência no estudo nosso. Disseram, não é Caetano Veloso, não. Quem lembra disso? Quem foi que disseram? É Moraes Moreira. Aí eu dei em casa e falei aqui, ó, chamei a André, também ela fez coro com ele. Não, é Moraes Moreira. É. Aí lá em casa, eu, como uma pessoa acordada, eu concordo com tudo, eu não sou técnico. Fui, peguei lá, mostrei a letra do Caetano Veloso para André, aqui, ó, tá vendo? Tio Anderson também tem razão. E é justamente aí que está a questão. Estão entendendo, gente, a analogia? Moraes Moreira falou divino e maravilhoso, mas Caetano Veloso também falou. Quem tem razão? Ah, não falo mais com ele porque ele falou que era Moraes Moreira. Eu estava dando estudo, ele me cortou. Não é Caetano Veloso, não, é Moraes Moreira. Esse é o problema. Eu estou brincando, mas isso é muito sério. Isso divide, isso separa, isso isola. E é importante o contato uns com os outros. Não para impor sua razão, mas para crescer. Porque nós temos uma missão que é maior do que o do nosso ego. É uma missão de auto-espiritualização. Por exemplo, eu preciso me espiritualizar com gente. Assim, para ontem. Falou uma entidade para mim, olhando nos meus olhos, numa reunião mediúnica. Estou repetindo muito isso, né? Não estou contando os detalhes, olha só. Em 1988 ou 89, aqui nessa mesa. Meu filho, estou falando com as minhas palavras, não a dela, da entidade. Tá bom, né, meu filho? Tá ótimo, tá maravilhoso. Mas vai passar. A tua luta é a tua vida inteira. Aí nós saímos aqui, não sei se a André lembra disso. Fomos para o outro lado da rua, a gente era só amigo. Por que está sentindo? Não sei, parece que tiraram 500 quilos em cima de mim. Mas quando eu peguei o 774, os quilos voltaram. A entidade não mentiu para mim. Ela disse que era uma coisa de luta inteira. Por que é uma coisa de luta inteira? Porque a espiritualização não é mágica. Não tem como os espíritos tirarem o que é teu. Então, há uma urgência da espiritualização pessoal, mas há uma urgência da regeneração coletiva. Ah, então eu resolvo o meu problema
Servindo ao próximo, exatamente. E quanto mais a gente priorizar o que é essencial, a gente persevera no trabalho. Porque se eu for brigar pela cor da parede, ou a cor dos olhos de Jesus, ou se Jesus era político ou não, isso daí é um autoassédio que eu crio para não trabalhar. Eu vou criando motivos para desistir da tarefa do bem, para me isolar, para isolar a casa escrita, para não ouvir opiniões diferentes de companheiros de outros lugares, oradores. Não, porque o orador tal fez um curso que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu não vou ouvir mais o orador tal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente vai se isolando. Gente, nosso planeta tem vários nomes. Um deles é Terra. O outro é Deficienciolândia. Já ouviram falar disso? Deficienciolândia. Na Deficienciolândia, quem renasce lá? Espíritos de luz ou espíritos cheios de problemas, carentes, enfermos, doentes? O que vocês acham? Tem outro nome também no nosso planeta, Hospitalândia. Na Hospitalândia, quem que renasce lá? Enfermos, enfermeiros, que são ex-enfermos, e alguns médicos, que não somos nós, tá? Nós somos ou enfermos ou enfermeiros. Só somos enfermeiros quando a gente assiste aos enfermos. Se você não é parte da solução, peguei pesado agora. Você está auxiliando os enfermos? Não. Então você é parte do problema. Sinto muito. Vamos lá, gente. Paulo e Tiago. Isso é uma questão muito séria, tá? Nos evangelhos. E que Emmanuel vai nos falar no livro Paulo e Estevão. Em Antioquia, os companheiros dedicados a Jesus dialogavam, exaltados entre o desejo de preservar a palavra do Mestre, vinculada ao cárcere do judaísmo, enquanto outros, capitaneados pelo apóstolo Paulo, pregavam a liberdade total para que o evangelho chegasse a todas as gentes, do Oriente ao Ocidente, do setentrião ao meio-dia, abarcando os povos gentios. Lá no início do cristianismo, divergência entre os apóstolos. Por que nós trouxemos isso? Porque eles tiveram um desafio. Eles pensavam diferente. Por que eles pensavam diferente? Porque eles são seres humanos. E os seres humanos têm compreensões diferentes das coisas. Lá, entre os primeiros cristãos, Paulo e Tiago. Tiago entendia o seguinte: Jesus era o quê, gente? Qual a etnia? Fala com mais muita vontade. Judeu. Hebreu, judeu, a mesma coisa, tá? Tiago era o quê? Alô? O pessoal do YouTube pode responder, que o pessoal não está dormindo. Tiago era o quê? Judeu. Obrigado. E Paulo de Tarso era o quê? Judeu também. Obrigado. Povo que sabe. Então, volta lá. Andou aí o negócio. Então, o que acontece? Tiago entendia o seguinte: Jesus falou para os judeus, porque Yahvé fez aliança, Yahvé, Deus fez aliança com Abraão. Então, nós somos o povo escolhido. Jesus veio para salvar e libertar os judeus. A pregação para judeus. Quer seguir Jesus? Se converta ao judaísmo.
Para Tiago, a pessoa, para seguir Jesus, tinha que se converter ao judaísmo, fazer a circuncisão. Paulo disse que a mensagem de Jesus não poderia ficar circunscrita aos judeus, que a mensagem de Jesus era libertadora, que ela falava do amor entre os seres humanos, que a pessoa, ao conhecer a realidade do conhecimento de Jesus, encontraria a salvação, a libertação espiritual. Independente de ser judeu ou não. Gentios é o não judeu. Os dois tinham opiniões diferentes. E a decisão foi, cada um que siga e faça da forma como acha que seja melhor. Os dois tiveram que ter o quê? Um entendimento, uma paciência, uma concordância em que eles tinham opiniões diferentes, visões diferentes. Mas o mais importante, os dois tinham o quê? O objetivo deles era um só, apesar de pensarem diferentes. Isso é a raiz da unificação, quando nós falamos da unificação. Nós nunca conseguiremos ter uma pessoa que pense 100% igual a gente. Isso não existe. Mas se nós entendermos que o ideal da espiritualização pessoal e coletiva é maior do que a nossa opinião, nós vamos nos unir. Unidos pelo que importa. Os objetivos da doutrina espírita. Esse é o desafio que eles tiveram, e é o desafio de todos os tempos. Não existe a possibilidade de um entendimento entre os seres humanos se eu coloco condições que o outro tem que ceder ao meu desejo, ao meu orgulho. Por favor, vamos lá. Falar do grande pensador espírita, dos maiores, Herculano Pires. Unificação não é padronização. E não é uniformização. Muitos companheiros criaram dissidências porque são incapazes de ver no outro também uma possibilidade de existência. Isso é a raiz do ódio. O ódio, ele vê no diferente o inimigo. Você tem que ser igualzinho. Eu fui na casa X. Não, a casa X, eles não são espíritas. Por que eles não são espíritas? Eles usam jaleco branco. Vejam bem. Nós não sabemos por que eles usam jaleco. Mas isso não tira eles o direito de serem espíritas. Eu posso não concordar, mas eu posso entender que, naquele momento, eles têm as justificativas, eles têm uma história, eu tenho que respeitar. Se você, por exemplo, eu assisti uma palestra na Federação Espírita Brasileira, na Cultura Paz, o Antônio César Perim falando, presidente da Federação Espírita Brasileira. Eles rodavam o Brasil inteiro, várias casas espíritas, Tocantins, Goiás. Se eles fossem chegar lá e dizer, isso não pode, isso não é carneiro, isso não pode, isso... As pessoas tocavam mais de lá, tá bom, já foi. Eles tiveram que aprender o que, gente? É chegar rachando? Rachando é uma expressão de futebol. E como é que eu explico? Como é que eu explico rachando? Dividir com o outro, trombar, né? E tentar tomar a bola. Nem o Dunga fazia, né? Eu sou do tempo do Dunga. Né? Vocês lembram do Dunga? Não. Ele chegava rachando. Não, Dunga é jogador de futebol. Brasil campeão de 94, não é isso? 94,
2012, não é isso? 2002, né? E 2022. Entendi. E aí, o que acontece? Rachando. Você não chega rachando. Claro que o Antônio César Pereira não falou isso, tá? É uma pessoa, né, espiritualizada, ele não falou essa expressão. Mas eu aqui, né, suburbano, carioca, Madureira, eu vou falar para vocês rachando, entendeu? Para entenderem. Você não pode chegar na casa dos outros, lá em Tocantins, no município de XXXX, e dizer, não, é assim. É um trabalho de humildade. É importante que aquela pessoa venha estudar. Uma vez a gente foi falar numa casa espírita em que eles faziam reunião mediúnica aberta ao público. Eu não posso chegar, não vou falar naquela casa espírita, porque eles fazem reunião mediúnica aberta ao público. A gente tem que se aproximar. Se aproximando com simpatia, com respeito, e até encontrar um espaço para, de repente, explicar, olha, o espírito desencarnado tem direito à intimidade, é a dor. Eu, quando desencarnar, se eu desencarnar amanhã, terça-feira, dia 4, e chegar na casa espírita desencarnado para tratamento, eu não gostaria de falar para todo mundo. Vocês gostariam? Por todo mundo está ali, 100 pessoas ouvindo o teu fracasso espiritual. Viu só? Falava, fazia palestra, estava estudo, vai lá. Vai lá. Eu não gostaria. Por quê? Porque o espírito desencarnado é um ser humano, sem corpo. Ele tem direito a uma intimidade. E outra coisa, na casa espírita que a gente foi, né, fui eu e André fazer a palestra, André estava lá comigo. Eu estou lá sentado, lá no canto. Tá? No final a gente foi embora, eu perguntei a ela, você viu alguma coisa? Não. Todos os espíritos, a manifestação é igual. Tá? Igual. Na minha opinião. Na minha opinião. Se eu estou ali, estou sentado lá atrás, estou vendo aquela reunião em público, e estou achando tudo igual, eu estou em harmonia, gente. Percebe? Pensamento antagônico. Falei, gente, é animismo ou é pessoalismo? Eu ficava pensando. Eu estou antagônico à coisa. Quero toda. Um suicida. Ai, ai, ai. Um entrou. Oi, oi, oi. Um jovem recém-desencarnado. Oi. Entendeu? Tudo na minha visão. Na minha visão. Na minha percepção. Não sei se eu estou certo ou errado. Mas o fato de eu estar olhando e divergindo já é a prova do porquê que uma reunião não pode ser pública. Porque é muita gente que não tem ligação com aquele grupo, que não conhece aqueles médios, não é isso? Só que, mesmo assim, eu não posso desrespeitar a casa espírita ao dizer, vocês não são espíritas. Porque isso leva a um distanciamento. E nós precisamos nos unir para construir trabalhos juntos. As casas espíritas são todo espírita. Vocês podem não acreditar, e é bom que vocês duvidem em mim. Não acreditem em nada. Tenham sua própria experiência. Todo espírita foi convidado por Jesus ao trabalho do bem. Não assim pessoalmente. Jesus chegou perto de você e falou, olha só, fulano, vai lá trabalhar. Não é assim. Claro que não é assim. Mas é um chamado. Tá? Por favor. Assim, espiritismo e liberdade são sinônimos. Esse relógio está errado? É isso mesmo? Ele está atrasado 2 minutos.
Não, ele está errado. Olha, não tem nem ninguém dormindo, mas está tudo bem. Tá? Mas não vou pedir, demorou 25 minutos para começar, mas não vou pedir esses 25 minutos, não. Vai ser possível. Espiritismo e liberdade são sinônimos, pois a doutrina considera que sem liberdade não há responsabilidade. Sem liberdade não há livre-arbítrio, sem livre-arbítrio não há responsabilidade por seus atos. Queríamos provar e provamos que a violação da liberdade espírita, da autonomia das instituições, ameaçava os próprios fundamentos da doutrina. Precisávamos de fraternidade, solidariedade, trabalho e tolerância. Isso que fulano está falando do momento nevrálgico, que eram as questões ligadas ao Pacto Áureo, que foi a tentativa de quê? Dos espíritas do Brasil inteiro se unirem. Mas essa união, ela acontece simbolicamente em 1949, mas ela não é plena. É comemorado o Pacto Áureo, é comemorado o Pacto Áureo. Mas aqui nosso compromisso é com a verdade. Não houve união, de fato, porque as pessoas não abandonaram seus pontos de vista. Nos anos 90, nós fizemos uma excursão aqui no Arauz, anos 90 não, anos 2000, o Sérgio era presidente. Não sei quem estava, a gente foi em Nova Friburgo. Quem lembra disso? Lembra, André? Você não vai. Alguém mais foi em Nova Friburgo naquela excursão lá? Você foi, Denise? André, Denise, quem mais? Então, nós fomos lá numa casa espírita, no asilo, em Friburgo, e aí nós conhecemos o pessoal do movimento espírita de Friburgo naquela época. O companheiro chegou: nós não somos ateus. Não somos ateus, porque a Federação Espírita Brasileira, não vou falar aqui, porque eu tenho que mudar, questões polêmicas. Algumas, eu até falei aqui. Mas eu falei, não, mas ela não está mais assim, não, mas nós não somos adeptos, não somos adeptos. Ah, que interessante. Foi no final, no último slide. Aí. O que levou essas casas espíritas do interior do Estado a se unirem? Comércio. A Comerge é um encontro de jovens espíritos promovidos há mais de 30 anos pela CERJ. E, quando nós trabalhamos em Comerge, nós trabalhamos vários companheiros unidos num só ideal: levar aos jovens a mensagem espírita. A Comerge, ela começou de um polo. Eu era jovem, eu participei dessas Comerges. Quero dizer que eu participei da 9ª Comerge, né? Brilhe a vossa luz, no CIEP de Ipanema, nos momentos mais místicos, espirituais, todo mundo dando braço, a gente vendo a lagoa lá de cima, né? Cantando O Chamado, de Maria Elza Buscari, isso é inesquecível. Ela estava presente. Ela estava presente. Era só um polo nessa época. 1988. 88. Anderson tinha... Era adolescente. Foi quase uma criança. Quero dizer. Passado. E lá, teve 9, 10, não me lembro agora, começou a crescer muito. Teve uma última Comerge na escola da Tijuca, agora não vou lembrar o nome da escola, já tinha quase 1.000 pessoas juntas, deu alguns probleminhas logísticos, é óbvio. Não. Isso ali. E aí se dividiu em 5 polos. A partir dali, se dividiu em 5 polos de comércio. Foi a melhor coisa.
Hoje, são quase 25 polos por todo o Estado. E esse trabalho de unificação, que a Comerge realiza, é a prova de que a união faz a força. Milhares de jovens já passaram por Comerge. Eu, às vezes, lá no trabalho, encontro com professores, que não são inscritos, mas eu falo Comerge, eles passaram pela Comerge. Quando nós trabalhamos juntos, nós somos mais fortes. Nós conseguimos irradiar o conhecimento espírita para mais pessoas, visando a espiritualização. Então, o trabalho do Comerge fez com que várias casas espíritas entendessem a importância de estar junto, de estar unido, de trabalhar somando força, que ninguém quer dominar ninguém. Tinha alguns slides ali. Volta aí, por favor. Esse já outro. Aí. Nisto todos conhecerão os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando você ama, não há comparação. Se há comparação, não há amor profundo. O amor profundo, ele cala. Se seu filho está morrendo afogado, você não pensa, eu sou mais evoluído dele, eu sei nadar, eu sou superior, eu sei mais. Você vai pular e vai tentar com isso. É ou não é? Não, você não vai ficar pensando em o que farei, não. O amor é vivência. Então, se nós nos amarmos, seremos discípulos de Jesus. Só se nós amarmos uns aos outros. Segundo Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo ficará no deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Com a Comerge, os polos cresceram, várias pessoas aprenderam. Sempre que nós nos unimos, nós podemos atingir um número maior de pessoas. Nesse momento, nosso tempo já acabou. Nós tivemos nos últimos 2 anos, aqui no Arautos, eu não sei como é a realidade em outros casos, nosso pedido de prece, eu estava postando no pessoal semana passada, mais de 20 casos de pessoas em depressão. Durante a pandemia, 2020, 2020, 2021, vários casos de jovens tentando suicídio. E nosso seu, a maioria das casas não tem mocidade. Se tem 1, 2 jovens, nós temos a mocidade, poucos jovens. E eu dou aula de um CIE, acabei de vir de lá, 2.200 jovens. É tanto caso de depressão, tentativa de suicídio, que o diretor teve que entrar em contato com uma psicóloga. Então, nós temos aqui as casas espíritas, nós precisamos criar métodos para atingir esse jovem. Raciocinar junto. Isso é prioritário. Isso é regeneração. É pensar no amor ao próximo, se unir, como trabalhar. A CR, ela faz treinamento das diversas tarefas da casa espírita. Você vai lá para aprender, para escutar quem já fez antes, quem conhece. Não é para dizer o que você vai fazer, é para te dar conhecimento, expertise, material, aprendizado, para que você qualifique o seu trabalho na casa espírita. Não é algo opressivo, não é algo que vai mandar, é algo que vai esclarecer. Nós sempre precisamos de conhecimento. Ninguém sabe tudo. Nós precisamos de diálogo. Nós trabalhamos na casa espírita há muitos anos. Temos amigos que nós sempre, em todos os momentos que a gente teve
sobretudo na área que a gente é ligado, no caso espírita, que é estudo e mediunidade. A gente sempre teve amigos do movimento espírita, alguns aqui conhecem, Márcio Godinho, Paulo Roberto, Luiz Antônio, o Edson Button, pessoas que eu sei que têm conhecimento, Marisa Godinho, e que a gente sempre parou para ouvir, porque você precisa. Olha, a gente fez isso assim, o que vocês acham? Será que eu fui muito... Não, você fez pouco. Você precisa ouvir, estar em contato, conhecer. Eles não é que eles saibam mais ou saibam menos, não é isso. A gente tem que fazer o melhor para oferecer a essas pessoas, gente, que estão se matando, morrendo de depressão. Se a gente não se unir, a gente muitas vezes não tem um psiquiatra, mas a outra casa espírita tem um psiquiatra, um psicólogo, alguém que tem um conhecimento que pode ajudar a um certo problema que você está vivendo. Se você se isola, você pode talvez ficar isolado, mas aquela problemática que chega à sua casa espírita, e toda semana a gente chega a problemas, as pessoas estão se matando. As pessoas estão se deprimindo. Conversando hoje, eu nem sei quando eu devo ou não falar, com a professora, o remédio que ela toma para a ansiedade é R$585. R$585. O nome é tão estranho que eu não gravei, também não vou estar dando receita aqui para você. Vou ao psiquiatra que ele passa lá para você. Mas é R$585. Ela tem transtorno. E vejam bem, está todo mundo transtornado. Todo mundo com ansiedade, todo mundo com toque, todo mundo. E nós temos o conhecimento espírita para ajudar as pessoas a melhorar sua qualidade de vida espiritual. Unidos somos mais fortes. Nosso tempo acabou. Tinha mais uns 8 slides aí. Mais isso. Vocês estudem. Nossa casa tem estudo. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a oportunidade. Sei que o tema é muito mais amplo. Tá? Tinha um texto de Kardec falando, mas eu acabei falando um pouco desse texto do Kardec na viagem espírita, da importância do coração, do encontro do coração. Quando a gente trabalha o sentimento, não a rivalidade, não quem decorou os itens do livro dos Espíritos, não quem, porque sua casa tem isso, não porque a gente, o passe é assim, não. Quando você quer trabalhar com convergência, quando os valores espirituais falam mais alto, Jesus está presente, a gente cresce, a gente consegue fazer um trabalho maravilhoso, divino e maravilhoso. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire. Obrigado pela atenção de todos. E a palestra foi de Divino. Acho que são antigos de bloqueio. Então, a gente agradece o Anderson, começando aí, da jornada espírita, né? A primeira noite de palestra. A gente agradece. E queremos fazer um convite sobre o 3º Congresso Espírita do Espiritismo.net. O Espiritismo.net, se eu não me engano, foi a primeira casa espírita online, né? Tem 25 anos. 25 anos. Primeiro ela se criou na internet e agora ela está aqui com série. Mas foi a primeira casa espírita virtual. Então, vai ter o 3º Congresso Espírita do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro. Esse é um congresso muito legal, gente. Vai passar pelo também, né? Vai. Mas estar lá é bom, olha só. Quando palestrantes bacanas vão estar lá, Alberto Almeida, que vocês conhecem, Ana Rosa Ayão, Ana Tereza Camais, André Siqueira, André Pinheiro, né? Vocês conhecem, né?
da Porta da Lupa, Arthur Valadares, esse é muito conhecido, Edivaldo Roberto, Giovana Gaita, Gigione Messias, Humberto Schubert, Jorge Larrati, que está muito conhecido na internet, no grande jornalista, Larissa Chaves, Sérgio Ramos e mais convidados e artistas que a gente está confirmando sua participação. Então, vocês têm que fazer a inscrição pela internet, Espiritismo.net, está tudo lá. Entra no Espiritismo.net e é muito bom os congressos. Esse Espiritismo.net eu nunca fui. Eu ia no congresso do Seja Barro, que era bem legal. Um congresso 2 dias, se puder, não perca. É muito bom. Um dia inteiro de palestra. E aí tem livros lá, né, os autores, autografam também os livros. É muito legal. Quem puder ir, não perca. Espiritismo.net. Entra lá na internet, faz sua inscrição, baratinho. E aí vocês vão ter um dia maravilhoso. Por aqui, 2 dias, né? A pessoa vai escolher um dia, né? Escolhe aquele dia que tem os convidados. Não, é os 2 dias, é o mesmo preço. Você paga R$110 pelos 2 dias. R$110 por 2 dias. Eu ia falar que você escolheu um dia que tivesse aquele palestrante que você gosta mais. Eu provavelmente escolheria um dia com a Valadares, porque eu gosto de. Eu acho que vai no domingo. Mais um aviso. 16 de outubro temos o seminário. 15 horas. 15 horas. Francisco de Assis, nós já falamos disso na semana passada. Então, 16 de outubro, seminário de Francisco de Assis, a gente já faz aqui há anos, né? Eu a gente comemora Francisco de Assis. Então, 15 horas. Bem presencial. Vai ser também passado pela internet, vai ver. Anderson vai trazer um lanche, vai ser bem legal. Não perca, é 16 de outubro, é um domingo, 15 horas, venham todos seminários sobre Francisco de Assis, que é o patrono da nossa igreja. Então é isso. E Anderson agora fará esse final. Amado nosso Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, meditando e refletindo sobre o conhecimento espírita, sobre a necessidade da unificação, do entendimento fraterno, da vivência dos sentimentos ensinados por Jesus no Evangelho. Que a tua presença nos ampare e nos inspire. Que possamos, Jesus, vencer a nós mesmos, o homem velho. Vencer, Jesus, nossa irascibilidade, nossa intolerância. Abrir nossos olhos para o que é essencial, que é o amor, que é a vivência, o contato com o divino, com o reino de Deus que se encontra dentro de nós. Ó Mestre de amor, nós te amamos e suplicamos a tua misericórdia, o teu amparo, a tua cura, a tua bênção. Derrama, Jesus, sobre nós, porque tu disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos, tu também estarias. Perdoa-nos, Jesus, mas suplicamos, derrama sobre nós saúde e bênção. Que a força do teu amor possa limpar nossos perispíritos, nossos espíritos, de toda a maldade. As equipes espirituais, Senhor, do mundo maior, por misericórdia, nos ampara, nos inspire, nos proteja, nos levando, Jesus, a vivenciar, ainda nesta encarnação, os valores do teu Evangelho,
O teu espiritual. Fica conosco, Jesus, hoje sim. Assim seja. Aqueles que o desejarem, queremos agora passe magnético. Mas não é obrigatório, tem que ficar. Apenas pedimos àqueles que forem tomar os passos que evitem a conversação, fiquem em oração e, pouco a pouco, o irmão irá chamá-lo para tomar os passos. Ok?